Vamos lá, artigo 23. Artigo 23, não da lei 13.022, ok? Aqui o artigo 23 da lei 10.826, continuando ainda falando sobre o porte de arma de fogo da Guarda Municipal. Não é isso, Bruno? Vamos lá, Bruno. Parágrafo 4º do artigo 6º. Artigo 6º do artigo 23, perdão. O que ele fala? As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos 3 e 4, ou seja, aquelas com mais de 50 mil habitantes e mais de 500 mil habitantes, incisos 3 e 4, do caput do artigo 6º dessa lei e no seu artigo 7º, também da lei 10.000, parágrafo 7º, perdão, artigo 6º da lei e no parágrafo 7º do artigo 6º, bom, muito obrigado, poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Então fala que tanto as polícias como as guardas municipais, elas podem adquirir, comprar insumos e máquinas para recarga de munição, ou seja, o estojozinho, a espoleta da munição, o estojozinho, para poder fabricar a própria munição. A ideia aqui é, quando você fabrica a própria munição, como por exemplo, quando a gente vai dar tiro lá no estande da PM, a gente não utiliza munição real, é munição recarregada. Por quê? Munição recarregada é muito mais barata. Você não precisa colocar o mesmo tanto de pólvora que você coloca na munição normal, na munição real. Não precisa disso, para gastar esse tanto de pólvora. E outra coisa, quando você compra cartucho de uma empresa, da Taurus, da CBC, é mais caro do que você fabricar. Tudo que você faz por conta própria é mais barato. Então a ideia de diminuir custos aí, autoriza o artigo 23, parágrafo 4º do artigo 23 da lei 10.826, autoriza tanto as PMs como as guardas municipais a adquirirem esses insumos para a fabricação da própria munição, ok? Para recarga de munição, para treinamento, E aí agora vamos entrar, voltando para a lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas, nós vamos entrar agora nos princípios mínimos de atuação da guarda. Então, para não ficar só lendo o artigo, eu fiz um gráficozinho aí, uma tabela, para facilitar também a visualização. Então, quantos são os princípios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu desmembrei em 7, sendo que a proteção é desmembrada em 3, ok? Então nós temos lá, são princípios mínimos da atuação. Se você abrir aí o artigo 3º, Abre o artigo 3º da lei. Quantos são os princípios mínimos de atuação? Quantos incisos tem aí nesse artigo? 1, 2, 3, 4, 5. Só 5, tá vendo? Aqui eu desmembrei 7 para facilitar. E lembrando que a proteção aqui, só dentro da proteção estão 3. Então só para facilitar o entendimento. Mas quando você fizer a leitura, você vai identificar esses 7 que eu coloquei lá. Bacana? Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Olha para vocês verem que interessante. Aqui eles utilizam a expressão direitos humanos fundamentais. Você lembra quando nós estávamos estudando direitos humanos, direito constitucional? Nós falamos que alguns doutrinadores utilizam a expressão direitos humanos e direitos fundamentais como sendo coisas distintas, Na verdade, a essência é a mesma coisa, mas eles fazem uma diferenciação desses dois termos, direitos humanos e direitos fundamentais. E tem doutrinadores que juntam os dois termos e falam em direitos humanos fundamentais. Aqui o legislador também unificou os dois termos. Então ele trata de direitos humanos fundamentais. Então nós estamos falando aqui tanto de direitos fundamentais previstos em documento internacional, como tratados, convenções e pactos, que são os direitos humanos, como também direitos fundamentais, que são os mesmos direitos quanto previstos em nossa Constituição, São os direitos, mesmos direitos humanos,
Quando nós trazemos ele para o ordenamento jurídico interno, eles passam a ser denominados de direitos fundamentais, ok? Então ali eles juntaram as duas expressões e chamam ali de direitos humanos fundamentais. Preservação da vida. Olha aí, ó. Então a guarda na sua atuação tem que ter sempre em mente o quê? O cara não está querendo obedecer a ordem, você não vai sacar a arma e atirar no cara, não. Você tem que o quê? Preservar a vida. Primeiro você usa o quê? O seu bastão tofa, né? Você usa da sua força física, o contato físico, as técnicas policiais, então não é? Ou, se precisar, em último caso, antes do uso máximo, do grau máximo de uso da força, que é a arma de fogo, você usa a taser, né? Para o quê? Preservar a vida. Então, com essa ideia de preservação da vida, é que inicialmente muitos não queriam sequer armar a guarda. Queriam que a guarda fosse o quê? Desarmada, só tivesse instrumentos e equipamentos não letais, ok? Olha lá, outro princípio, redução do sofrimento. Então veja bem, quando você for guarda municipal, lembre-se que se alguém estiver chorando na rua, você tem que ir lá consolá-lo. É ou não é? Olha lá, está lá, ó, princípios mínimos de atuação da guarda. Olha lá, redução do sofrimento. Ô cara, depois que eu comecei a estudar Estatuto da Guarda, eu vou chegar perto do guarda e vou falar assim: meu amigo, ajuda a diminuir meu sofrimento, me presta um bocado de dinheiro aí, está lá nos princípios de atuação da guarda. Brincadeira à parte, né? Mas olha lá, está lá sim, tá? Redução do sofrimento. Então, o que serve um princípio? Para que serve um princípio? Vocês têm noção? Para nortear as suas ações. Então, sempre que você for agir, você tem que ter sempre em mente esses princípios norteadores aqui, orientadores. Eles servem como bússolas para orientar o seu caminhar. Então, o caminhar da guarda tem que estar sempre orientado por esses princípios aqui. Então, você vai atuar, você tem que atuar de forma a reduzir o sofrimento. Então, toda vez que eu ver uma viatura da guarda, eu vou começar a chorar. O que foi isso? E arruma o dinheiro aí emprestado, o estado está quebrado, né? A guarda está pagando em dia, está recebendo adiantado, inclusive, né, o salário. Diminuição das perdas. É outro princípio, né, que vai nortear a atuação da guarda municipal. Patrulhamento preventivo. Olha só para vocês verem que interessante. O patrulhamento preventivo é um princípio norteador. Nós falamos um pouco mais lá atrás, estão lembrados? Então a função da guarda hoje, a atuação dela vai ser baseada no quê? Um princípio de atuação, o patrulhamento preventivo, giroflex ligado, escrito na porta da viatura Guarda Municipal de Belo Horizonte, uniformizado, e isso é o patrulhamento preventivo, que tanto pode ser motorizado como a pé, ok? O patrulhamento preventivo pode ser a pé também. A pé, a famosa dupla Cosme e Damião. Quando dois trabalham juntos na polícia, a gente falava que era a dupla, é o Cosme e Damião, era a dupla de PA, que é o policiamento a pé. Hoje em dia, nós já temos policiamento a pé sozinho. Eu sou totalmente contra trabalhar sozinho, né? Porque um dos princípios de atuação da PM é o quê? É a questão do uso da força. Quando você for atuar, você tem que ter supremacia de força. Se tiver 20 caras ali, ó, só tem eu mais 2 colegas na minha guarnição. Nós vamos abordar os 20? Sim ou não? Sim. Sim. Depende. Então pode ser que eu aborde sim 20. Botar você 40 caras, você armado. Quem quer ser Isso mesmo. Não tem nem todo mundo desarmado. Ninguém quer ser obrigado. Nós chegamos no fator surpresa. Já pegamos ele no fator surpresa. Mesmo que tiver alguém armado, chegamos antes, já estamos com a arma na mão antes do tempo que qualquer um sacar. Nós conseguimos manter o controle dos 20 abordados. Eu já abordei 20 em época de Mineirão. Viatura com 3, eu trabalhava no GEPAR, era eu, meu motorista e o patrulheiro. 3 apenas na viatura. A gente ia abordar ônibus, os caras surfando em cima do ônibus, onde ia abordava era 20.
30 caras de uma vez. Aí quer dizer que a gente não tinha supremacia de força? Tinha supremacia de força sim. Por quê? Porque a gente já estava armado, bastão, tonfa, ok? Mas, dependendo se você está sozinho, cara, aí já não dá não. Sozinho você não tem ninguém para fazer a sua... Né, como é que você vai dar geral no cara sozinho? Como é que você dá geral no cara sozinho? É complicado. Dá uma busca pessoal no cara. A gente fala geral, você esquece, né? Que esse é o linguajar nosso, né? Você dá a busca pessoal na pessoa, busca pessoal, você tem que estar pelo menos 2. É você dando a busca, porque sua arma tem que estar no coldre, você não vai estar dando busca com a arma na mão. Imagina, eu vou dar a busca no cara, coloquei o cara aqui, estou segurando a mão dele, eu vou meter a mão aqui com a arma de fogo na frente dele, ele desce minha mão aqui, segura minha arma de fogo, perdi. Então tem que estar aqui, minha arma está aqui, ó, protegida, e o outro companheiro está fazendo minha segurança. Não, não é? Então... Se eu estiver dando a música, companheiro tá no telefone, trocando. Como é que é? Se eu estiver dando a música, companheiro, você tá no telefone, trocando ideia. Um cara desse não serve para trabalhar comigo. Se eu estiver dando a busca, o cara estiver no telefone para mim, meu amigo, dá licença aí. Vai lá, pode ir lá. Eu costumo falar o seguinte: o cara pode ir lá no Tiante, que é o cara que faz a escala. Eu falo com o cara, falo assim aqui, cara, fala o seguinte: vai lá no Tiante, você pode falar o que você quiser de mim. Fala assim: ó, eu não quero trabalhar com esse sargento, mas que esse sargento é um lixo, cara ruim de serviço, fala o que você quiser, mas pede para sair. Não pede para ficar comigo, não. Porque não dá certo. Eu tenho que confiar no cara que está comigo. Se eu pular o muro, meu amigo, eu tenho que ter certeza que o cara está atrás vindo comigo, que eu não vou, ele vai me deixar sozinho na mão. É ou não é? Tem que ser assim, a guarnição tem que ser desse jeito. Vamos lá. Então, o patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da sociedade. Olha, a guarda tem um compromisso com a evolução social da sociedade. Então, na atuação da guarda, vai ter atuações pensando em questão de evolução social. Então, a guarda pode fazer, por exemplo, palestras em escolas. Sim ou não? Estaria trabalhando com a evolução social da sociedade? É ou não é? Fazendo palestras contra as drogas, porque a PM tem o serviço do PROERD, por que não a guarda também tem um? Né? Dessa forma, trabalhando contra as drogas, preventivamente contra as drogas, está trabalhando ou não com a evolução social da sociedade? É ou não é? Sim. E por fim, o último aqui, o uso progressivo da força. Aí, você lembra que eu falei? Que essa nomenclatura, inclusive aqui, nós já consideramos a doutrina mais recente, os estudiosos mais recentes já falam que essa expressão, uso progressivo da força, já está ultrapassada. Seria o uso moderado da força, porque você pode evoluir e pode diminuir o uso da força também. Em alguns momentos, você vai ter que sacar a arma de fogo, mas se a situação estiver controlada, você pode colocar a arma de fogo no coldre de novo. Você não vai precisar de fazer o uso da força, você pode diminuir. Passar para algema, se já estiver tranquilo, se algemar, por exemplo. Então, mas é um princípio de atuação da guarda, o uso progressivo da força. Então tem um videozinho que ouvi um tempo atrás, cara, um cara enfrentando 2 guardas municipais. Vocês viram esse? O cara encarando os 2 guardas municipais na mão e eles com bastão. Tinha um cara até que tinha manha, um guarda municipal que tinha manha pra caramba com bastão. Ele rodando bastão pra lá e pra cá. Esse cara tem a manha pra caramba. Só que o cara, meu amigo, ele entrou pra dentro dos guardas, tirou o bastão e tudo e foi pra cima dos caras, meu filho. Então, quer dizer, já poderiam aumentar o uso da força? Poderia, inclusive, taser. Já viu como é que quando vai utilizar a taser? Já viu? O cara grita, o cara fala, taser, para avisar para ninguém chegar perto e meter a mão no cara, senão você cai junto. Não coloca a mão não. Taser, tum, dá o tiro. Pega no cara, aquilo ali ninguém fica em pé não. Se pegar direitinho o tiro, já fizemos o teste disso aí, o cara fortão, bitelão, vai pro chão. Na hora o cara cai. Tem distância. Aí cada cartuchozinho, os cartuchos são coloridos. E cada cor do cartucho ele tem uma determinada distância. Entendeu? Não, você já fica com um que é uma distância razoável que você sabe que você vai usar. 3 metros, 5 metros. Você vai com, por exemplo, um cartucho de 5 metros. E aí não tem problema. Você tá, o máximo dele é 5 metros.
Porque ele é o seguinte, quando você dá o tiro com a taser, o que ele faz? Ele lança 2 dardos com o fio abrindo, e ele faz uma abertura. Então se a distância for muito grande, o que ele vai fazer? Passar direto pro cara. Então ele tem que ter uma distância em que a abertura vai pegar aqui na massa central do cara ainda, ou pelo menos um pedaço qualquer aqui. Porque tem que pegar os 2. Se não pegar os 2, pegar só um, já era, o cara vai pra cima de você. E aí se eu tiver com a taser na mão, deu um tiro, não pegou, o cara veio pra cima de mim, ah, meu amigo, aí é a ponto 40 mesmo, tem jeito não, é claro. Né? Se tiver que chorar a mãe de alguém, chora do cara, a minha não. A ideia é essa. Vamos lá, competência. Estão saindo, conseguiram entender aí os princípios de atuação? São aquelas normas orientadoras da atuação. Então, quando você for guarda municipal, estiver atuando, você tem que decorar esse 7 que está aqui, ó. Toda vez, antes de você vai abordar alguém, você já começa a pensar, a mentalizar todos os princípios. Ok? Tá chorando, eu vou abordar um cara que está chorando. Diminuição do sofrimento do cara. É ou não é? Você vai abordar o cara que está reagindo, não vou colocar a mão na cabeça, nada não. Você nem é polícia. O uso progressivo da força. Se começa com o quê? Verbalização. Fih, coloca a mão na cabeça. Não deu certo, não? Você já começa a progredir o uso da força. Contato físico. Tentou dominar o cara. Uso de bastão. Não conseguiu? Taser. Não conseguiu? Arma de fogo. Okay? Isso é o uso progressivo da força. Vamos lá. Das competências. Quais são as competências da Guarda Municipal segundo a Lei 13.022? Então, a lei, ela traz 2 tipos de competência. A competência geral e as competências específicas. A competência geral está aqui no caput do artigo 4º, olha lá. É a competência geral das guardas municipais. A proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações dos municípios. Bem, gente, nós lemos agora há pouco o parágrafo 8º do artigo 144, ok? Que fala das atribuições constitucionais da Guarda Municipal. E aí eu pergunto para vocês, comparando com esse parágrafo 8º do artigo 144, qual é a diferença da competência geral prevista no artigo 4º da Lei 13.023, se comparado com o parágrafo 8º do artigo 144? Qual que é a diferença? O que vocês acham? Boa! Isso mesmo! Observe, o que eu coloquei de vermelho, dessa vez, como forma de pegar, porque geralmente eu coloco de vermelho e está diferente. Aqui eu fiz o contrário. Eu coloquei de vermelho a previsão constitucional. Está lá no parágrafo 8º. O que não está de vermelho, que é logradouros públicos municipais, que é o que está diferente. Ok? Então aqui acrescentou como competência geral das guardas, né, a proteção dos logradouros públicos municipais. Então veja, nessa competência geral já foi além daquela previsão constitucional. Bacana? Estabelecendo que a guarda municipal pode fazer a proteção de logradouros públicos. O que significa isso? Patrulhamento preventivo nas ruas da cidade. Ok? Então aqui, só aqui já começou a aproximar mais ainda da atuação da PM, quando fala de proteção dos logradouros públicos. Se somado à orientação, né, os princípios orientadores de atuação da guarda, que é o policiamento preventivo, então policiamento preventivo nos logradouros públicos, só dos municípios. Ok? E instalações dos municípios. Parágrafo único. Os bens mencionados no caput do artigo 4º, então os bens mencionados no caput, nós já estudamos o que é caput, todo mundo já, a altura do campeonato dessa, todo mundo já sabe o que é caput, né? Que é a parte introdutória do artigo, beleza? Aquela parte que vem artigo e começa a falar sobre o artigo. Aquilo ali é o caput, é a parte introdutória, a cabeça do artigo. Então, olha, o parágrafo 1 fala, os bens mencionados no caput, quais bens? Proteção de bens. Aí ele fala, proteção de bens abrange os bens de uso comum, de uso especial e os dominiais. E aqui até diferencia um pouco do que está previsto lá no Código Civil.
Porque o Código Civil que ele explica o que é um bem de uso comum, o que é um bem de uso especial e o que são os bens dominiais. Ok? E lá ele traz dominicais, é a mesma coisa, tá? Se vocês lerem dominiais ou dominicais, não precisa se preocupar, não está errado não, é a mesma coisa. Ok? As duas palavras... Como é que é? Não, dominicais não tem nada a ver com a religião. Nós vamos ver aqui agora o que significa cada um deles. Ok? Então vamos lá. Código Civil, já que ele falou aqui que os bens que estão previstos aqui, ó, que a proteção dos bens é uma atribuição, uma competência da guarda. E aí falou que essa proteção dos bens abrange os bens de uso comum, de uso especial e dominicais, ou dominiais. Ok? Aí nós vamos ter que recorrer ao Código Civil para ver o que é um bem de uso comum, o que é um bem de uso especial e os dominicais. Porque o Código Civil que fala, o Código Civil 2002. Bacana? Aí o que fala o Código Civil 2002 lá dos bens públicos? Olha, o artigo 98. São bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, interno, todos os outros são particulares. Então a regra é, o que são bens públicos? São bens públicos, bens de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. O que são pessoas jurídicas de direito público interno? São aqueles entes federados que formam a República Federativa do Brasil. Quais são? Municípios, estados, Distrito Federal, União, ok? Esses são bens, o quê? Públicos. Porque pertencem a essas pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros, segundo a especificação aqui, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Então ele fala, diferencia o que são bens públicos e o que são bens particulares. Porque a proteção, a atribuição da guarda de proteção aqui é de quais bens? Dos bens particulares ou dos bens públicos? Bens públicos, né? Bens públicos. Afinal de contas, a guarda não é uma guarda privada, né? Então, particular, quem tem que contratar a segurança para a proteção dos seus bens particulares é a própria pessoa que contrata uma empresa privada. Então, vamos lá. São bens públicos, artigo 99. Os de uso comum do povo, tais como o quê? Rios, mares, estradas, ruas e praças. Então aí já explicou pra gente o que é um bem comum, que é a atribuição da guarda de fazer o patrulhamento preventivo aí, ó, de proteger, proteção dos bens públicos de quê? De uso comum. Quais são? Rios, mares, estradas, ruas e praças. Bacanas? Esses são os de uso comum, aquele que todo mundo usa, que as pessoas usam. Você não tem como fazer distinção de quem pode entrar, quem não pode. Todos têm acesso. E são gratuitos também, né? Esse aqui tem algum que cobra? Olha aí. Algum é cobrado? Duas cobram pedágio. Que cobra pedágio? Estradas? Nas rodovias? É, mas você passa no pedágio se você quiser. Geralmente quando você vai passar no pedágio, tem a plaquinha falando assim, ó, pedágio a 2 km. Último acesso para você não pegar o pedágio a 1,5 km, mantenha à esquerda. Você pega se você quiser. Mas a maioria, a boa parte da via, você transita por ela sem pagar nada. Você não paga o pedágio para dar a volta. Acho que dá essa opção. Quais são os bens de uso especial? Olha lá, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de sua autarquia. Então o que está falando aqui? O que são? Nós falamos dos bens comuns, que são aqueles de livre acesso para todo mundo, né? E os bens de uso especial, que a própria administração utiliza para os seus serviços, como por exemplo, o prédio da Prefeitura de Belo Horizonte. É um bem de uso o quê? Especial. Bacana? Lá é onde a guarda municipal está instalada. Se o imóvel for do município, aquilo é o quê? Um bem de uso especial, ok? É aquilo que a administração está usando.
que ela utiliza para o exercício dos seus serviços. E os dominicais, olha lá, constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Nós vamos entender um pouco mais aqui à frente que vem explicando. Olha só para vocês verem. Aqui é a explicação, tá? Coloquei esse negocinho aqui, ó, para encaixar, né, o legozinho ali, como é que chama aquilo ali? É quebra-cabeça, né? Isso aqui, quando eu colocar um negócio desse aqui, agora estou instituindo que agora toda vez que eu colocar isso, quer dizer que eu estou tirando isso aqui de alguma doutrina, ok? De algum estudioso do direito aí. Então eu tirei lá, ó, esse aí eu tirei do livro do Pedro Lenza, que é do direito constitucional, direito penal, direito constitucional esquematizado. Então o que ele fala? São bens de uso comum do povo ou de domínio público. Então pode cair na prova as duas nomenclaturas, tanto bem de uso comum como de domínio público. É a mesma coisa, ok? Destinados à utilização geral e igualitária pelos indivíduos, independem de consentimento individualizado pelo poder público para a sua utilização. Quando você vai atravessar uma rua, vai passar por uma rua, você tem que ficar pedindo autorização do poder público? Você vai utilizar uma praça, tem que pedir autorização do poder público? A regra não, né? Agora, se você for fechar a rua, né, Ana? Se for fechar a rua, lá no Floramar, se quiser fazer fechamento da rua para fazer carnaval do Floramar, aí você tem que pedir autorização do poder público? Aí tem, ok? Você vai fechar a rua. Agora, transitando normalmente, você não precisa de pedir autorização. E podem ser assim exemplificados: rios, mares, estradas, ruas e praças. Por regra, a sua utilização a utilização é gratuita. Mas há exemplo de exigência de contraprestações pelo poder público. Olha o exemplo utilizado por ele: pedágio. Então, via de regra, os bens de uso comum, eles são gratuitos. Vez ou outra, uma exceção pode ser cobrado, como no caso do pedágio. Bem de uso especial ou patrimônio administrativo. Aí, ó, a própria administração usa para o exercício das suas atividades. Então, por isso ele chama também de patrimônio administrativo. São aqueles utilizados pela administração pública para a execução de serviços públicos e administrativos, tais como edifícios ou terrenos destinados ao serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive as de suas autarquias. Ok? Então é aquele prédio, lá você vai na cidade administrativa. A cidade administrativa é um bem de uso especial, ou também chamado de patrimônio administrativo. Bacana? Pertence a qual ente federado? A cidade administrativa? Ao Estado. O governador não é dono de nada. Ele é só o gestor. Quem é dono é o Estado. Ok? O Estado é que é dono da cidade administrativa. Se você lembrar, o Pimentel há pouco tempo atrás estava querendo vender a cidade administrativa. Mas não é ele vender, é o Estado. Ele é só o gestor. Ele administra aquilo ali. Uma série de governadores. Saiu o governador, entrou o novo agora, o Zema. Continua lá a cidade administrativa do mesmo jeito, pertencendo ao Estado. E os bens dominicais ou patrimônio disponível? Olha só para você ver. Então, os bens dominicais também são chamados de patrimônio disponível. Quer dizer o quê? Você pode vender. Olha lá, constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades e não se encontram afetados a nenhuma finalidade específica. Eles não têm uma finalidade específica. Isto é, não são de uso comum do povo e nem especial. Ó, que interessante. Você olha, é de uso comum? Não. É especial? Não. Então sobrou o quê? São os dominicais. Beleza? Exemplos: prédios públicos desativados. Oh, mas você não acabou de falar que o prédio público ele é o de bem de uso especial? Só quando ele estiver sendo utilizado. Isso aí está diferente da primeira definição? Não, a primeira definição ela está aqui dentro, aqui, ó. Aquela primeira definição é do Código Civil. Aqui ele pegou essa primeira parte que é o Código Civil e aqui ele complementou. O que você precisa entender que fica mais fácil?
É de uso comum? Não. É de uso especial? Não. Então, automaticamente vai ser dominical. Se for público. Aí ele cita como exemplo, prédios públicos desativados. E as terras devolutas? As terras devolutas, eles são bens dominicais da União. Então, o que são? O que são terras devolutas? Que não tem dono. Exemplo, Amazônia. Quem é dono da Amazônia? Ok? O prédio Tem coisas que não tem dono. Você não tem ninguém, não está no nome de ninguém. Então isso são terras devolutas. Ok? Tem papel para comprovar? Não, o índio não. Quem não registra não é dono. O índio não registrou nada e não é dono de nada. Então é da União. São terras devolutas, terras sem dono. Fechou? Aí, ó. Isso aí é cobrado, Tamias? O que eu falei com você que a gente ia começar a ver? Olha lá, ó. Isso é cobrado em concurso? Vai te perguntar isso? Sobre os bens? Aí, ó. Concurso da Guarda Municipal, ano 2015. Banca FGV. Nível ensino médio, ok? Cargo, Guarda Municipal. Vamos lá. Prefeitura de Paulínia, São Paulo. Prova da Fundação Getúlio Vargas de 2015. Em matérias de bens públicos, o Código Civil estabelece que o seu uso comum. Está falando então de bens de uso comum. Letra A. Deve ser necessariamente gratuito, já que tais bens pertencem a toda a coletividade de forma geral e abstrata. E aí? Hã? Quem falou necessariamente? Ninguém. É isso mesmo. Necessariamente, nós acabamos de ver ali que vez ou outra pode ser o quê? Cobrado, inclusive, como diz o Mateus ali, deu o exemplo do pedágio. Ok? Então, não necessariamente. A regra são gratuitos, mas podem também ser cobrados. Ok? Letra B. Devem ser necessariamente retribuídos, mediante pagamento, por meio de contribuição econômica por parte dos particulares beneficiados. Então, os bens de uso comum você tem que pagar obrigatoriamente, olha lá, necessariamente retribuído. Tem que pagar? Sim ou não? Também? Não, é o contrário da outra, né? Lá fala que necessariamente, aqui o mesmo fundamento que você utilizou, que é a questão do necessariamente, você utiliza nessa aqui também. Letra C. Pode ser gratuito ou retribuído, conforme decidir arbitrariamente a autoridade competente. Opa, olha lá, a Tamir já está assim. Falou arbitrariamente, já está assim. Opa, tem que estar esquisito. É ou não é? Está certo ou errado isso aí? O que está errado? Arbitrariamente. Arbitrariamente quer dizer o quê? Contrário à previsão da lei. Então, mesmo que a lei falasse que bem de uso comum é gratuito, você cobra. Então, isso é arbitrário. Ok? Então, arbitrariamente é algo ilegal. Então, como se falasse que você pode mantê-los, eles podem ser gratuitos ou sendo cobrado, né, que é retribuído, mesmo que seja essa cobrança ilegal. Aí não. A administração, ela tem um princípio que é orientador da sua atividade, que é o princípio da legalidade. Então, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Lembra quando nós falamos isso aí? O princípio da legalidade da administração? Então, ela não pode fazer algo ilegal. Só pode fazer algo que esteja previsto na lei. Então, letra D. Vamos lá. Vem comigo, Elton. Firma. Pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertence. Certo ou errado? Por que está certo? Legalmente. Então pode ser tanto, os bens de uso comum podem ser tanto gratuitos, como podem ser retribuídos mediante pagamento, ok? Conforme estabelecido legalmente, ou seja, tem que ter previsão na lei, pela entidade a cuja administração pertence.
Então, se for do município, a legislação tem que ser o quê? Municipal. Se for, o bem for estadual, a legislação tem que ser o quê? Estadual. Vamos lá. Então, a princípio seria a letra D. Vamos só confirmar se a letra E está errada, então? Vamos só confirmar. Lembrando, a prova de vocês já está previsto lá na prévia do edital, que é o edital do pregão para a contratação da banca. Já está previsto. Quantas são as alternativas na prova de cada questão? A, B, C, D. Apenas 4 alternativas. Aqui, a FGV colocou 5 alternativas. Mas, na prova de vocês, a FGR tem que colocar quantos? 4. Beleza? Mas vamos lá. Letra S. Deve ser necessariamente oneroso. Oneroso quer dizer o quê? Cobra, né? Corre retribuir. A fim de que toda a coletividade se beneficie. Pô, aí não, né? Então, necessariamente avacalhou todas as outras, a não ser essa aqui que falou de arbitrariamente. Vamos ver se está certo, então? Vamos lá? Aí, ó. Letra D. Fechou?